cheias eu iniciei a salvação. Os desejos de caminho, a escuridão, abre por ti para limpar teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. A luz do céu. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos novamente à nossa pregação cristã. Nós aqui nos encontramos para glorificar o nosso Deus, o nosso Pai. E aqui nós hoje temos o nosso serviço em memória de Maria José Andrade, que faleceu no Canadá quinta-feira passada, onde nós celebramos a sua vida e onde nós também recordamos a nossa preparação para quando chegar a nossa vez. Nós vamos entrar no Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, podendo abrir as suas Bíblias para ler conosco, João capítulo 16, do verso 7 a 13, onde vou convidar a minha esposa para ler o Evangelho e também eu voltarei para a pregação de hoje, na explicação da palavra de Jesus. Boa tarde. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 16, versículos 7 a 13. Disse Jesus: Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade: convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o princípio deste mundo já está julgado e condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos passando por uns tempos que é difícil por muitas vezes, porque mesmo durante uma morte, um funeral, nós não se podemos juntar com as nossas famílias e é triste em nós não poder fazer a despedida da maneira em que nós se habituamos. Mas para Deus, para a pessoa que faleceu, está com Deus e não precisa nada de nós. Mas para a família que fica, no geral, é uma tristeza em nós não poder conseguir em ir ao funeral como de costume. No entanto, que quero dar os meus sinceros sentimentos a toda a família lutada, onde a Maria José Andrade vem a ser prima, filha de irmão da minha esposa, e nós sabemos que quando nós perdemos uma pessoa, nós ficamos por muitas vezes um bocadinho tristes. O Evangelho de hoje nos toca nesse momento em que Jesus Cristo estava a dizer aos seus discípulos: eu tenho que ir para meu Pai. Mesmo Jesus próprio teve que ir para o Pai. Nós não podemos ficar aqui, porque no tempo em que nós estamos aqui é temporário e é por pouco tempo. A vida passa rápido e depressa e nós temos que se preparar e fazer o melhor que nós podemos fazer enquanto aqui nós estamos com as pessoas ao nosso redor, com as pessoas que com nós convivem.
com a passagem da nossa irmã Maria Andrade em Cristo, existem várias coisas importantes que podemos tomar para a meditação do nosso coração. Que a vida é curta. Como diz em Tiago 4, do verso 13 e 14, também em Salmos nos fala da natureza e da vida ser breve. Quando ele disse em Salmos 103, no Salmo 15 e 16, novamente nos Salmos também diz, Salmo 90, no verso 10 e 12, devido às boas práticas de saúde, de dieta, exercícios e tudo isso que nós fazemos pode nos ajudar em prolongar a nossa vida por algum tempo, ou será em viver mais saudáveis, mas nada nos prepara para a morte, a não ser a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Isto é um pouco do que nós vamos aprender hoje. Todos nós somos feitos à imagem de Deus com um espírito interno, como diz a Bíblia, em Gênesis 1, 26. O próprio Deus é o Pai do nosso espírito, como diz em Hebreus 12, 9. Quando morremos, o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Eclesiastes 12, 6, 7. Todos nós somos valiosos porque temos uma alma imortal, diz Mateus 16, 24 e 26. Quando este velho mundo passa, a única coisa que vai permanecer é Deus e o seu povo. Deus e o seu povo. A morte física é uma coisa que ninguém pode escapar. Para todos nós é um algo. A maioria das pessoas que vivem e veem com medo e pavor a morte. No entanto, nos Salmos foi escrito, no Salmo 116 e 15, preciosa é a vista do Senhor. Será o significado, preciosa é a vista do Senhor, porque nós, que onde vimos uma pessoa partindo deste mundo de separação do seu corpo, nós por muitas vezes até parecemos que a pessoa está sofrendo, que a pessoa está a sofrer, mas a pessoa está a ter uma nova visão, onde os olhos de fé se abrem, onde a pessoa pode se encontrar com o Senhor, e por isso que no Salmo 116, 15 diz, preciosa é a vista do Senhor, quando nós abrimos os nossos olhos. Para nós, porém, há limitações. Morte nunca é nenhuma das circunstâncias que nos contenta. Não faz diferença a idade, não faz diferença a nossa situação, e a morte nos mete medo, porque nós sempre ouvimos aquela palavra morte, a palavra morte que significa, por muitas vezes, é um fim, é uma coisa que é o fim. Mas a morte do crente de Deus, em vez de ser um final sem sentido, é a maior glória. É fácil em nós, quando se encontrarmos na situação, como disse Jesus no Evangelho de hoje, ele disse, ao dizer isso, o vosso coração se entristece. A morte, quando nos separa de uma pessoa que nós amamos, quando a morte vem, mesmo nesta altura especialmente, nós também temos que se lembrar todas as famílias que perderam os seus entes queridos, que não tiveram aquela oportunidade em estar junto a eles. Não é a necessidade que eles precisam, mas é nós que precisamos. É nós que precisamos. Porque a morte é uma transformação de vida, para uma vida melhor, como diz em Filipenses 1, 21 e 23, em Coríntios 5, 4 e 8. O Filho de Deus simplesmente muda o mundo. Nós mudamos de mundo, nós mudamos de vida. E ele sai de um temporal para um interno. Todos nós vamos passar por esse caminho. Ele sai do que está cheio de angústia, sofrimento. A pessoa sai para um lugar de felicidade, de alegria. Apesar disso, a tristeza pairá sobre nós por alguns tempos. Nós não se esquecemos dos que vão, mas nós devemos se lembrar que os que vão, por muitas vezes, é um milagre de Deus. Nós saímos deste sofrimento, deste mundo e da doença. Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, ele diz, mas vocês não perguntam para onde vais. Por muitas vezes nós perguntamos,
Não será que vai a pessoa depois sair deste mundo? Jesus Cristo disse-nos no capítulo 14, do verso 1 a 6. Ele diz, eu vou preparar um lugar para vocês. A casa do meu pai tem muitas moradas. E quando eu preparar um lugar para vocês, eu venho buscar vocês para que onde eu estiver, vocês estejam também. No nosso caminho desta vida, nós se preparamos para uma nova caminhada. E nessa caminhada que nós seguimos neste caminho, as escolhas que nós fazemos aqui, nós podemos ver por muitas vezes que não é fácil. E por isso a Bíblia diz, Jesus nos falou, e por muitas vezes eu estou pregando a respeito das pessoas, cuidar das outras pessoas, da maneira que nós queremos ser cuidados. Porque tem essa importância esta vida. Nós temos aqui uma imitação, imitando Jesus Cristo. Nós estamos aqui totalmente a servir o nosso Pai do céu. E é por causa disso, quando nós falamos na morte, quando nós falamos numa pessoa que partiu deste mundo, nós não devemos pensar que a pessoa está em aflição, que a pessoa está triste, que a pessoa está com saudades de nós. Não, nós é que ficamos com esse vazio da pessoa. Nós é que sentimos a falta da pessoa. Mas quem vai não acha falta do mundo. Quem vai é feliz. É feliz na presença do Senhor. Jesus disse, mas porque eu falei assim? A tristeza encheu o vosso coração. E nós, quando perdemos uma pessoa da nossa família, um amigo, nós sentimos a tristeza no nosso coração. E nós devemos sentir a tristeza no nosso coração quando nós vimos os nossos irmãos sofrer. Hoje é mais difícil para a família da Maria José Andrade do que para a Maria José Andrade própria. Porque nós sabemos, nós confiamos nesse Jesus Cristo, aquele que nos dá essa consolação, como dizem Carítimos 1:3. Ouça essas palavras de conforto que a Bíblia nos ensina, nos explica. Jesus Cristo que disse, vocês sabem para onde é que vão, vocês sabem para onde eu vou. E Tomé faz aquela pergunta a Jesus Cristo. E Tomé vira-se para Jesus e diz, como é que nós podemos saber para onde vais se nós não sabemos o caminho? Por muitas vezes nós podemos pensar que, ao mesmo tempo, nós não sabemos para onde é que nós vamos. E se nós não sabemos para onde é que nós vamos, é porque nós não prestamos atenção aos ensinos de Jesus Cristo. Os ensinos de Jesus Cristo nos ensinam. O que é que disse Jesus a Tomé? Em João 14, no verso 6, Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós temos um Deus, um Pai, que desceu do céu e veio ao mundo pagar pelos nossos pecados. Maria José Andrade não entra pelas portas do céu por ser uma pessoa boa. Ela não entra pelas portas do céu pelas coisas que ela fez. A salvação é única em Jesus Cristo. E por causa disso é que ele disse, ninguém chega ao Pai senão por meio de mim. E nós devemos recordar tudo isso. Jesus Cristo veio à Terra para conquistar vitória sobre a morte. A morte. Ele voluntariamente foi para a cruz como cordeiro, fazer o sacrifício. Ele ressuscitou pelo poder de Deus na vitória sobre a morte. Ele promete que os seus crentes participem da mesma vitória no 1 Coríntios 15, 51 a 57. Assim, embora a morte é certa, nós podemos triunfar sobre ela. Nós vencemos a morte pelo meio do sacrifício de Jesus Cristo e nós que vencemos a morte porque nós acreditamos e recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando uma pessoa parte deste mundo, nós por muitas vezes preocupamos da pessoa que partiu, mas nós devemos se lembrar e recordar como é que nós estamos vivendo. Qual é a nossa vivência, qual é a nossa relação com Deus? Qual é esse caminho em que nós vivemos e seguimos? Como é que nós tratamos e cuidamos do próximo?
Não é só em comprar flores para um funeral, mas nós devemos ter celebrações, celebrar os membros da nossa família durante a sua presença na nossa vida. O Senhor estará conosco quando enfrentarmos a morte. Quando intercedemos pela morte dos outros, como diz em Hebreus 2:15. Duas verdades que confortam a morte é um sono. Eu vou repetir novamente para todos vós. A morte, para Deus, a morte na Bíblia, é um sono. Morte significa separação. A morte é uma separação porque a morte nos separa deste mundo. A morte nos separa do nosso corpo humano. A morte nos separa da nossa família, das pessoas que nós mais amamos. A morte nos separa. A morte é uma desligação que nos faz para que a gente desligue do mundo completo. Mas a morte é um sono. Nós pegamos no sono e nós acordamos na presença do Senhor. Porque é que nós devemos nos preparar? Nós devemos nos preparar porque a Bíblia diz que depois da morte há o julgamento. Deus não quer perder ninguém, Deus faz o máximo possível para que as pessoas sejam salvas. E nós sabemos, as pessoas que acreditam em Jesus Cristo, que vão diretamente para a vida eterna. Diretamente no sentido que nós recordamos a visita de Jesus Cristo a Lázaro, seu amigo. Por muitas vezes a gente não pode compreender por qual é a razão que há tanta doença pelo mundo fora. Essa doença que é uma preocupação, meus irmãos e irmãs. Vê se entendes isto. O barro para fazer um jarro bom, uma jarrinha bonita, tem que ser muito e muito espremido, tem que ser muito apertado. E também para nós, seres humanos, que nós temos o pecado pela natureza, nós, por muitas vezes, também entramos em dificuldades da nossa vida por várias razões. A Bíblia nos explica que há aquela razão, principalmente, que é a desobediência a Deus. Nós, se não estamos obedecendo a Deus, nós podemos ver que Jesus Cristo disse no Evangelho de hoje: eu enviarei o Espírito Santo. Se nós não recebermos o Espírito Santo, nós ficamos ligados da relação com Deus. Outras coisas que acontecem na nossa vida para que nos chame a atenção uma doença ou qualquer problema, não é que Deus nos castiga, mas Deus nos quer corrigir por muitas vezes e nós não notamos isso. A nossa vida faz sentido. A nossa vida tem grande sentido. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós seguimos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós recordamos, por muitas vezes, as pessoas que encontram-se no mundo, ao nosso redor, a nossa família, aqueles a quem nós rejeitamos, aqueles a quem nós nunca telefonamos, nunca chamamos, aqueles que nós não compartilhamos uns com os outros, mas quando a pessoa sai do mundo, aí nós começamos a falar muito daquela pessoa, a gente sente saudades daquela pessoa, a gente fica sem saber o que dizer e como fazer, porque nós sentimos aquele vazio da nossa vida. Irmãos e irmãs, Jesus nos ensina, a Bíblia nos diz que nós temos que cuidar um dos outros como nós queremos ser cuidados e nós não devemos esperar para o fim desta vida, para pedir perdão, para dar perdão, para amar. Nós não devemos viver com rancor e pensando que vamos para o céu. Nós temos que amar e perdoar. Nós temos que amar e perdoar. Nós temos que seguir Jesus Cristo. E quando nós seguimos Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, como diz Jesus. E este Espírito Santo, ele nos vai ensinar a respeito de mim, disse Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesta pregação para que a gente aprenda a maneira que Deus nos quer guiar para a nossa vida. É por causa disso é que nós lembramos e nós sabemos e recordamos que quando nós estamos com Deus, quando nós temos Deus na nossa vida, quando nós temos este Espírito Santo que Deus nos promete, ele diz, ele vos vai explicar a respeito da justiça, ele vos vai ensinar a respeito do pecado, ele vai ensinar a respeito do juízo, ele vai respeitar
como é que nós devemos viver no mundo, a explicação que é Ele próprio. Jesus Cristo nos ensinou há 2000 anos. E hoje nós falamos nesses ensinos. Hoje nós queremos praticar e viver esses ensinos. A morte, quando nós perdemos uma pessoa da nossa família, uma pessoa conhecida, uma pessoa amiga, uma pessoa mesmo desconhecida, a morte deve ser uma lembrança para todos nós. Será que eu amo? Será que eu cuido da pessoa da maneira em que quer ser cuidado? Será que quando eu saio à rua, quando eu vou a um estabelecimento qualquer, uma pessoa desconhecida, será que eu respeito aquela pessoa? Será que eu trato aquela pessoa como eu quero que aquela pessoa me trate? Bom dia, boa tarde, como estás, como não estás? Ou a gente rejeita as pessoas presentes na nossa vida? Isso não é testemunhar de Jesus Cristo. Por causa disso é que Jesus Cristo disse: eu vos chamo amigos. Nós fomos criados para viver numa família, nós fomos criados para viver numa amizade. Deus criou um mundo perfeito e o homem está destruindo o que Deus fez. A morte nos faz lembrar que nós não temos controle. A morte nos faz lembrar que nós temos que mudar o estilo de vida. A morte nos faz lembrar para que a gente se prepare para o nosso dia. Porque é nesta vida que nós fazemos essa preparação. Hoje nós não devemos chorar pela Maria José Andrade. Nós hoje devemos rezar pela sua família. Nós hoje devemos rezar para a família de todas as pessoas que já perderam. Nós devemos rezar por nós próprios, para que Deus nos guie, para que o Espírito Santo entre na nossa vida. Para que o Espírito Santo nos ensine, nos leve ao caminho da verdade, que é Jesus Cristo. Para levar aquele caminho que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. Para ouvir a verdade e praticar a verdade, que Jesus disse: eu sou a verdade. E para gozar a vida, não só a vida aqui, mas a vida interna, como disse Jesus: e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Hoje nos faz lembrar que não há ninguém, não há santos, não há santas, não há isto, não há aquilo que nos possa levar ao céu senão Jesus Cristo. E eu estou aqui para vos dizer, para testemunhar da verdade do Evangelho. Nós podemos brincar com muitas coisas, nós podemos brincar com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com o nosso familiar, nós podemos fazer muitas coisas e talvez muitas coisas não sejam más, sejam boas, mas um ponto quando nós chegamos a falar do Evangelho de Jesus Cristo, a nossa salvação própria, da maneira em que nós temos a relação com Deus, o nosso Pai, nós não podemos tomar nada de brincadeira com isso, isso é uma coisa séria. E muitas pessoas hoje em dia se fazem cristãos e religiosos e tudo isso, mas não levam isso a um ponto sério. E há dias como hoje, quando nós celebramos a memória de Maria José Andrade, quando nós celebramos a memória das pessoas que vão à nossa frente, nós devemos recordar: um dia vai chegar o meu dia. Como é que eu estou vivendo para Cristo? Como é que eu estou vivendo para Deus? Eu estou seguindo os seus ensinos. Jesus Cristo disse no Evangelho de hoje que ele enviava o Espírito Santo por uma razão, para que a gente não se esquecesse dos seus ensinos. Ele ia falar a respeito de mim e da justiça e do juízo, que é o julgamento. E nós, por muitas vezes, nós não queremos pensar nessa altura. Em João 3:3, Jesus diz: em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não chega a ver o reino dos céus. Em João 1:12, como eu já li por muitas vezes, e muitas pessoas reconhecem o que é que Jesus disse, muita gente não quer ouvir as palavras, e quando ouvem as palavras, a pessoa rejeita. Por que é que a pessoa rejeita? A pessoa rejeita porque a pessoa não quer ouvir a verdade. Nós vivemos o erro, a mentira, por muitas vezes, porque nós não queremos a verdade, que a verdade nos salva, a verdade nos liberta, a verdade nos troca, transforma a vida da maneira em que nós vivemos. O Evangelho de Jesus Cristo não veio para que a gente brincasse ou para que a gente o rejeitasse, mas para nos guiar, para nos salvar, para que a gente tivesse uma relação com Cristo, não só na morte, mas mesmo nesta vida. E por causa disso, Deus nos dá essas oportunidades em nós ter essa oportunidade.
nós vamos aqui a João 1, quando nós vamos aqui a João 1, e nós recordamos, quando nós podemos ler aqui no verso 12, no verso 12 de João 1, mas a todos os que o receberam, aos que creram nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Irmãos e irmãs, eu sei que muitas vezes eu repito certos versos bíblicos porque são tão importantes para a nossa vida, e eu reconheço muitas pessoas que sofrem, há muitas pessoas que continuam a sofrer, há muitas pessoas que se encontram só, há muitas pessoas que ficam só quando perdem a sua companheira, o seu pai, a sua mãe, um irmão, uma irmã. Todas essas pessoas fazem falta na nossa vida. Mas como disse Jesus e como nos ensina a Bíblia, e como eu estou dizendo para vós, vós não se esqueçam de cuidar das pessoas agora. Não esperem que a pessoa parta. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Não se esqueça de dizer à pessoa que ama antes que seja tarde. Hoje é que é o dia que Deus nos deu para a gente celebrar, para a gente se alegrar nele. Para a gente corrigir alguma coisa que nós temos no nosso coração, na nossa alma. Nós queremos seguir um dia e saber como Maria José Andrade partir deste mundo. Ter um encontro com Deus. Nós vamos ter um encontro com Deus. Nós não vamos nos preocupar do encontro da Maria José Andrade. Nós vamos nos preocupar com o nosso encontro. Será que nós estamos preparados? Há muitas pessoas que me dizem, se vão para uma entrevista de trabalho, eles ficam nervosos, eles ficam com medo, eles ficam tão preocupados. Lembra-te, nada é comparado ao nosso encontro com Deus. E Jesus Cristo diz, amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como eu vos amei. Ser cristão, irmãos e irmãs, não é fácil, mas vale a pena. E quando há uma morte, quando há uma separação de corpo, quando há uma separação deste mundo para o mundo interno, também deixa tristeza ao familiar, aos amigos e às pessoas que ficam. Mas a nossa vida aqui na Terra deve ser para que a gente se prepare para o melhor. Quando nós cuidamos de uma pessoa da maneira que nós devemos cuidar, quando nós cuidamos das pessoas da maneira que nós queremos que a pessoa nos cuide de nós, a nossa vida é transformada, a nossa vida é mudada. Quando nós vamos para a nossa cama para descansar pela noite, se nós temos algum rancor no nosso coração, se a gente temos algum ódio, alguma inveja, alguma raiva a um irmão, a uma irmã, aquilo entra em nós, aquilo come-nos por dentro e está roendo e não nos ajuda, não é saudável. O melhor remédio para a nossa vida é amar e perdoar. Pedir perdão a Deus e amar o próximo. Nós recordamos por muitas vezes que a palavra de Deus nos fala de uma maneira tão diferente do que da maneira em que nós vivemos. Como eu já disse de antes, a morte para muitas vezes parece uma coisa que é o final de tudo. Mas o que é que a Bíblia diz? O que é que Jesus Cristo disse? Jesus Cristo disse ao malfeitor na cruz, ainda hoje ficarás comigo em paraíso. Este ensino é tão importante para nós, porque não diz o malfeitor, diz que é um malfeitor, mas não diz esse malfeitor se ia à igreja, se não ia à igreja, se acreditava nisto ou não acreditava. Não diz nada. Só o que nos ensina é que o malfeitor foi para Jesus e pediu perdão a Jesus. E Jesus perdoou. Ele disse, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus Cristo disse, ainda hoje ficarás comigo no paraíso. Hoje é um ensino, hoje é um exemplo que não faz diferença como vivestes no passado. Não faz diferença o que é que fizeste no passado. Mas tu, se fores para Deus de coração aberto e pedir perdão, Deus perdoa dos teus pecados. Muitas vezes há pessoas sofrendo na cama e muita gente não pode entender como é que uma pessoa de idade pode sofrer muitas vezes na cama, mas Deus dá o tempo que é importante para todos nós. A Bíblia diz por muitas vezes
o pior de tudo para pedir perdão a Deus é se nós não pedir perdão a Deus e se nós morrer de repente num acidente ou em qualquer outra maneira que nós morramos de repente e nós nunca tivemos a oportunidade de pedir perdão. Irmãos e irmãs, tu hoje tens a oportunidade de pedir perdão. Tu hoje tens a oportunidade de chamar o teu pai e a tua mãe. Muitas vezes as pessoas dizem: ah, meu pai era assim, minha mãe era assim. Pensa bem. Pai e mãe, há só uma na terra e no mundo. E Jesus disse: amai e honrai o teu pai e mãe. Se tens um amigo ou uma amiga que não podes falar ou não falas, perdoa. Porque o perdão só é bom para nós próprios. Quem nós perdoamos, quando nós recebemos o perdão de Deus e nós contribuímos e perdoamos ao próximo, aí nós estamos perdoados. Existe um despertador para este sono que muitas pessoas chamam a morte. A morte é uma coisa feia. Quando nós falamos a morte, o que é a morte? A morte é o fim. A morte é uma coisa morta, uma coisa que não tem vida. Mas isso, a única parte que está morto é o nosso corpo humano. Mas a nossa alma, o nosso espírito continua a viver. A morte é um sono, como disse Jesus. E Jesus não disse só que a morte era um sono, mas ele disse que era o despertador desse sono, que é Jesus Cristo. Quando Jesus disse que a morte é um sono, ele também diz quem é o despertador para esse sono. Jesus afirma que Lázaro estava dormindo e que ele era quem iria despertar. E é esse Jesus Cristo que nos vai despertar quando chegar a nossa vez. E nós devemos estar preparados para esse fim, porque é Ele que nos vai acordar. Lembra-te, vais dormir da manhã, vais dormir à noite, acordas da manhã, o dia continua. Quando nós for para sair deste mundo para fora, nós vamos deixar o nosso corpo, nós vamos deixar esta vida, mas a nossa vida continua. Há muita gente que pensa, mas o que é a vida no céu? A vida no céu, nós nos tornamos anjos de Deus. Nós devemos servir a Deus no mundo, na terra, e nós vamos servir a Deus no céu. Quando nós chegarmos ao céu, será interessante que, quando nós começarmos a reconhecer o nosso familiar, esperamos que eles estejam lá, quando nós chegarmos ao céu e começamos a falar com o nosso familiar, quando nós chegarmos ao céu e entrarmos nas portas do céu, acompanhado com Jesus Cristo pessoalmente, quando nós entramos numa vida que não há velhice, não há dor, não há sofrimento, que é a vida eterna que Jesus nos promete em João 10, no verso 10. O inimigo vem para destruir. Irmãos e irmãs, aqui na terra, aqui no mundo, nós vamos encontrar dessa qualidade de amigos, que são inimigos, não são amigos. Que entram na nossa vida para destruir a nossa vida. Entram na nossa vida para dizer, tu não precisas ir à igreja, tu não precisas participar das palavras de Deus, tu não precisas fazer isto, não precisas fazer aquilo. O inimigo nos destrói. Mas Jesus diz, eu vim para que tivessem vida e vida com abundância. Amigos, o nosso Pai interno nos quer oferecer e nos ofereceu a oferta maior da nossa vida, que é a salvação interna. Nós todos sabemos que ninguém vai ficar aqui no mundo. É triste quando nós perdemos alguém. Mas nós devemos de mudar deste mundo de tristeza para um mundo de alegria. É reconhecer que aquela pessoa que nós amamos, aquela pessoa que estava doente, aquela pessoa que estava sofrendo, já não sofre mais. Mas está naquela alegria interna, na presença do Pai do céu. E isso será também o nosso desejo. Em um dia, quando nós sair do nosso corpo, um dia quando nós sair deste mundo, para que a gente entre no mundo interno, mas que a gente entre com alegria completa. Que a gente entre como filhos e filhas de Deus. Que a gente chegue às portas da salvação, que a gente chegue ao dia do julgamento, mas com o nosso advogado ao nosso lado, Jesus Cristo.
Por isso Jesus Cristo veio ao mundo. Para aqueles que acreditam em Jesus Cristo, sabem que a morte é uma transformação de vida. Além que deixa um vazio, além que nos deixa uma tristeza por algum tempo. Mas a Bíblia também nos ensina que a gente não deve viver essa tristeza, esse desânimo, que nós devemos se animar e nós devemos acreditar e ler a palavra do Senhor. A morte é um sono, mas não deverá ser um sono interno para os crentes em Jesus Cristo, pois Ele nos irá despertar. Que nós recordamos por muitas vezes quando a nossa hora chegar, nós devemos estar preparados. E é isto a nossa preparação do Evangelho de hoje. Disse Jesus: agora eu vou para aquele que me enviou. Pensa bem, Jesus disse: agora eu vou para aquele que me enviou e ninguém de vós me pergunta para onde vais. Porque nós devemos saber o que Jesus estava dizendo, que ele ia para o Pai, para o céu. Nós que somos crentes em Deus, nós somos crentes em Jesus Cristo, nós sabemos que também Maria José Andrade também teve que ir voltada novamente para o Pai. E Jesus disse: mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Jesus sabia quando ele partisse, Jesus sabia quando um de nós partimos, que nós vamos achar a falta da pessoa, nós vamos achar tristeza. É muito natural em a família da Maria José Andrade se encontrar triste. Porque ela deixou o vazio na vida. Mas, por outro lado, nós devemos se lembrar que a Maria José não está doente. A Maria José não tem dores, a Maria José não tem sofrimento, a Maria José está completamente com alegria na presença do Pai. Eu vou, mas enviarei o Espírito Santo. E aqui está o ponto mais central do ser cristão. É se nós fazemos aquela escolha em receber o Espírito Santo, que é Deus conosco. Eu li no 1 João, do verso 12. Eu li João 3, do verso 3. Eu falei no verso 16 do capítulo 3, que Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho ao mundo. Eu falei sobre o capítulo de João 14, do verso 1 a 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E agora, se eu ler para vós o verso no João 3, no verso 17. Nós falamos por muitas vezes no verso 6. A gente fala muitas vezes no verso 16, que é: Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho ao mundo para todo aquele que crê nele não morra, mas tenha a vida eterna. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós temos a garantia completa que nós não morremos, mas que temos a vida eterna. E quando nós vamos a João 3 e vamos ao verso 17, também é muito importante para que vocês recordem para isso. Há muita gente que me diz: pastor, eu acho que Deus está-me castigando. Há uma doença, há um problema na família, Deus está-me castigando. Nós podemos ver a nossa família rejeitar a palavra de Deus, não ir aos serviços para ouvir a palavra de Deus. Nós não ouvimos falar em oração, não ouvimos falar em nada, mas uma coisa acontece: Deus está castigando. Não é Deus que está castigando. Deus nos está chamando a atenção, que a gente saiba que nós não podemos ter salvação sem Jesus Cristo. Se a gente vamos ao verso, a João capítulo 3, ao verso 17, nos mostra que Jesus diz, a seguir do verso 3, que diz: Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho. Ele diz: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse castigado, mas para todo aquele que crê nele fosse salvo. Jesus Cristo não veio ao mundo para que a gente fosse condenado. Ele veio para que a gente, por meio dele, tivesse salvação. A nossa salvação começa aqui nesta terra, aqui neste mundo, e começa desta maneira. Nós acreditamos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
nós o recebemos e depois nós recebemos o dom do Espírito Santo, que é Deus conosco, e a nossa vida se torna diferente. Vamos fechar com oração. Nosso Pai nos céus, santo e tremendo o teu nome, por favor, dá conforto a todos nós, especialmente à família. Neste momento de tristeza, pedimos o conforto que só o Senhor nos pode dar. Ajuda-nos na tristeza, não como os outros que não têm esperança da vida além do túmulo. Somos gratos que, através de ti, podemos sermos livres do medo da morte e escapar à escravidão. Somos gratos por Maria José Andrade e a vida que ela viveu. Quando a nossa hora chegar de caminhar pelo vale da sombra da morte, que não tememos nenhum mal, ajuda-nos a viver de tal forma que possamos compreender, ser justos, fiéis para Deus, para que nós acreditamos na sua ressurreição, para que nós os possa receber como Senhor e Salvador, para que nós possamos viver sempre no seu nome, porque Ele nos enxugará as lágrimas dos nossos olhos. Não há morte, mas vida. No planto e do clamor que não haverá mais dor. No lugar onde a pessoa encontrará a sua alegria completa na presença do seu Pai. Não haverá mais doença. E nós confiamos e nós guardamos isto. E nós oremos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Nós sabemos que quando há essa separação, para nós é sempre triste. É triste porque nós perdemos alguém que nós amamos. É triste porque na nossa vida haverá um vazio, e esse vazio que será guardado para sempre. Há só um Consolador, que é o Espírito Santo. Quando nós se entregamos ao Espírito Santo, quando nós recebemos o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos ajuda a entender. Se nós não tivermos o Espírito Santo em nós, nós não podemos entender o que eu estou falando. O Espírito Santo é aquele que nos guia, é aquele que nos faz lembrar, é aquele que nos dá força, é aquele que nos dá paz e entendimento, é aquele que nos faz para que a gente se aproxime de Deus de uma maneira diferente. E nós só podemos saber a maneira diferente é quando nós cuidamos do próximo. Como é que nós cuidamos do próximo? Como é que nós podíamos encontrar um Jesus que nós não conhecemos num lugar estranho? Como é que nós sabemos quando nós vamos a um hospital, à casa dos idosos, ou quando nós vamos a qualquer estabelecimento, que nós encontramos uma pessoa estranha na nossa frente? Como é que nós podemos saber a certeza que aquilo não é Jesus nos experimentando? Por causa disso é que nós devemos cuidar do próximo como nós queremos ser cuidados. E cuidar do próximo como nós queremos que Deus nos cuide de nós. Nós queremos o perdão de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Irmãos e irmãs, nós podemos fazer o mesmo. Nós podemos dar o mesmo ao próximo. Nós podemos dar o perdão ao próximo. Nós podemos amar o próximo. Nós podemos ajudar o próximo. Nós não podemos mudar o mundo completo, mas nós podemos mudar o mundo de uma pessoa. Às vezes com uma palavra de carinho. Talvez um abraço. Talvez uma ajuda qualquer que seja simples para nós, mas que é o mundo todo para eles. E ninguém pode dar a ninguém o que tu tens para dar. O teu sorriso, o teu carinho, o teu tempo. Irmãos e irmãs, vamos viver como Deus nos convida, para que a gente ame o próximo, que a gente ajude o próximo, para que Deus nos possa ajudar. Nós queremos de novamente dar os sentimentos à família enlutada, a qual é parte também para a minha esposa que está aqui presente comigo, que é a sua prima, filha de irmão. Nós queremos dar os sentimentos às pessoas que perderam os seus queridos. E nós também queremos celebrar a vida dessas pessoas que não tiveram a possibilidade, os seus familiares, estar presentes na sua última hora.
segurando a sua mão. Não podiam ir aos funerais, não puderam participar neste serviço. Nós hoje chamamos a atenção ao Pai do céu e agradecemos a Deus que eles estavam na presença do Pai, do Senhor Jesus Cristo. E para que Deus dê o conforto a todos os familiares que perderam os seus entes queridos. Para que sejam fortes na fé. Para que recebam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E para cuidar dos outros como querem ser cuidados. Que assim nós representamos o nosso Pai interno no mundo. Eu voltarei novamente na próxima sexta-feira, além das notícias estarem que as igrejas estão abrindo, nós já vamos abrir o nosso lugar publicamente por mais algum tempo, por razões de segurança. As pessoas que costumavam vir ao nosso serviço podem assistir ao nosso serviço aqui presente, como estou aqui, onde, se as pessoas estiverem presentes, vai haver a celebração da última ceia, vai haver o óleo e tudo isso. Mas não há pressa, mas as pessoas que se quiserem vir presentes connosco, nós vamos prestar as cadeiras a modo para que as pessoas podem se sentar e as pessoas que costumavam vir ao serviço estão convidadas, podem começar a vir quando quiserem, tanto na sexta, à terça e ao domingo. Terça-feira eu voltarei para mais ensinos bíblicos. Hoje eu mudei um bocadinho o serviço por causa do serviço de Maria José Andrade, que faleceu no Canadá. Na próxima semana, se alguma pessoa quiser fazer algum serviço em memória da pessoa que perdeu, pode-me chamar também, onde eu posso mencionar o nome das pessoas. Porque nós estamos aqui todos em conjunto, nós estamos todos nesta família de Deus, nós estamos todos juntos nesta vida. E a vida é difícil o suficiente para todos. Só tudo o que nós podemos fazer para ajudar alguém é o melhor que nós podemos fazer para todos. E Deus nos convida para que a gente ame o próximo. E quando nós amamos o próximo, nós só podemos amar o próximo, só podemos amar a Deus. Se nós não amar o próximo, nós não amamos a Deus. A Bíblia diz, quem não ama o seu irmão que o vê, como é que pode amar um Deus que não vê? Nós sabemos que servimos um Deus de amor, e nesse Deus de amor que nos convida para que a gente participar com Ele durante a nossa vida. E é por isso que eu convido a todos para receberem Jesus Cristo. Não faz diferença qual é a religião que vocês pertencem, qual é as denominações que vocês vão. O que é importante é em nós ter a relação com Deus. E a única maneira que nós podemos ter a relação com Deus, como disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É esse Deus que eu estou falando. O Deus que criou o céu e a terra. O Deus que criou a mim e a ti. E aquele Deus que nunca te abandona, mas sempre te convida para compartilhares na sua vida, para que Ele possa compartilhar na tua. Até à próxima sexta-feira. Deus vos abençoe. E mais uma vez, obrigado por me escutar. Abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas, e dá-lhes a paz. Aqueles a quem ajudei, que eu ajude ainda mais. Aqueles a quem magoei, que eu não magoe mais. Saibamos deixar um no outro uma saudade que faz bem. Abençoa, Senhor, meus amigos e minhas amigas. Amém.